Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente no canal do Médico Jorge Luiz para continuarmos a falar sobre Madonna. O tema de hoje é Madonna no cinema. E aí muitas pessoas me perguntaram, me questionaram: por que a Madonna é tão bem sucedida na música? Na verdade ela é a cantora mais bem sucedida da história da música. E ela não é tão bem sucedida no cinema. Por que ela ganha tantos prêmios na música? E por que no cinema ela não consegue tanta visibilidade? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de hoje, mostrando os filmes dela, mostrando curiosidades de cada um desses filmes, né? Porque os filmes, eles têm curiosidades, eles deram origem a outras músicas, a trilhas sonoras, a álbuns. Algumas músicas desses álbuns estão em turnê. E esses personagens da Madonna no cinema também são personagens que são muito fortes. Apesar dela não ser tão bem sucedida no cinema como ela é na música, ela tem o seu sucesso, assim também como ela tem os seus fracassos. Então a gente vai falar sobre tudo isso, né? E realmente ouvindo um pouquinho o que cada fã disse, né? Porque eu pedi hoje uma orientação sobre qual vídeo a gente poderia trabalhar. E os fãs colocaram várias coisas, né? Mas muita gente queria que eu falasse sobre Madonna no cinema. Então é sobre isso que nós vamos falar, né? Quando eu estou aqui com a minha camisa da Nick Pin, se dá pra ver direito. Estou tocando aí Close the Commotion, passando aí a abertura do filme Rosette Girl, para poder ilustrar esse nosso vídeo de hoje. Então, solta a vinheta aí, Jorgito, porque nós vamos falar sobre Madonna no cinema. Are you listening? Pronto, para começarmos a falar sobre a filmografia da Madonna, uma curiosidade: ela começou primeiro no cinema do que na música, né? Nessa época ela ainda era um aspirante de dançarina, um aspirante a atriz, e ela não era famosa. E em 1979 ela viu um anúncio de um diretor, esse cara aqui, ó, Stephen John Lewick, que estava recrutando atrizes para o seu novo filme. E aí ela escreveu uma carta para ele. Ela realmente estava topando tudo, ela queria ter algum tipo de mídia. E aí ele disse que quando ele conheceu ela pessoalmente, ele ficou fascinado, achou ela muito bonita, achou ela muito interessante e acabou contratando ela para fazer o seu primeiro filme, que é A Certain Sacrifice. Aqui no Brasil, Um Certo Sacrifício, que só foi lançado em VHS. Detalhe: esse filme ele foi filmado em 79, depois, como ele não tinha mais recursos, eles deram uma parada. Quando foi em 81 eles finalizaram o filme, só que o diretor ele não tinha dinheiro para poder distribuir o filme. E aí foi que eles fizeram, arquivaram. Quando a Madonna ficou muito famosa, aí o diretor quis ganhar dinheiro com ela. E aí depois, na época, ela quis comprar os direitos do filme, ofereceu para ele $10 mil para que ele pudesse dar o filme para ela, para esse filme não ser distribuído. Só que como ele já tinha recebido uma proposta de mais de $60 mil por esse filme, então ele preferiu realmente ficar com ele. Então, esse foi o primeiro filme da Madonna, que realmente é muito ruim, né? Mas ele é engraçado, porque faz parte da filmografia dela e também é interessante que a gente saiba, que a gente conheça. Então, A Certain Sacrifice ou Um Certo Sacrifício. O filme que é considerado realmente o início da Madonna no cinema é o Procura-se Susan, né? Desperately Seeking Susan. Aqui no Brasil, Procura-se Susan Desesperadamente, né? Ele foi lançado aqui em DVD, certo? Aqui é o DVD dele, e também tem o VHS, né? E esse filme ele foi feito quando a Madonna ainda estava aspirando a ser uma grande estrela. Ela já tinha um relativo sucesso do primeiro álbum, que era o Madonna, e ela estava tentando a carreira dela como atriz. Então, na verdade, nesse filme ela seria coadjuvante, a atriz principal seria a Rosanna Arquette, que seria na época já era muito famosa, né? Inclusive tem aquela música Rosanna, que daquele grupo Toto, que eles fizeram para ela. E aí a Madonna acabou roubando toda a cena do filme, né? Então,
Nesse filme aqui, a Madonna acabou lançando moda, né? A coisa das botas, o casaco, a luva, o laço. Então a Susan acabou virando uma paixão mundial, né? Todo mundo estava procurando Susan desesperadamente. Então, esse é o primeiro filme da Madonna. Então tá aqui o cartaz do filme, né? Aqui o cartaz do filme em uma matéria francesa. E aqui uma foto da Susan. E esse filme ele fez muito sucesso, né? Ele fez muito sucesso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E ele ajudou também a dar uma guinada na carreira da Madonna, porque ela já tinha lançado o Like a Virgin quando o filme foi lançado. Ela já estava em turnê também, já estava fazendo a Virgin Tour. E o filme acabou realmente fazendo muito sucesso. E todos os fãs gostam muito. E assim, ela recebeu muitas críticas positivas. Ela não foi indicada a nenhum prêmio, mas ela recebeu muitas críticas positivas. E muita gente diz assim, ela está recebendo críticas positivas porque ela está interpretando ela mesma. Muita gente dizia que ela era a própria Susan. Mas de qualquer forma, ela aí já se demonstrou ser uma boa atriz. No período que a Madonna estava começando a fazer sucesso, ela também estreou um filme, né? No mesmo período que ela fez o Procura Susan, ela estava fazendo outro filme, Vision Quest, aqui no Brasil, Em Busca da Vitória, né? Ele foi lançado em VHS e foi lançado em DVD também. Nesse filme, a Madonna é uma cantora uma cantora de clube, uma cantora de boate, e ela não atua, na verdade ela apenas canta duas canções, né? Gamble e Crazy For You. Aqui é as cenas dela lá na boate, gravando. Aqui é a capa dos DVDs, inclusive está aqui o DVD nacional, Em Busca da Vitória, aqui várias cenas dela. E na verdade, enquanto o casal está lá namorando, que é a Linda Fiorentino e o Matthew Modini, que eles são os atores principais desse filme, quando eles estão lá no bar namorando e tudo, a Madonna está lá cantando. Então ela canta pedaços de Gamble e pedaços de Crazy For You. Uma curiosidade, Crazy For You fez tanto sucesso que em alguns locais esse filme, em vez de ser lançado como Vision Quest, ele foi lançado como Crazy For You. Tipo lá na Alemanha, na França, no Reino Unido, nas Filipinas. Então esse filme acabou sendo chamado de Crazy For You exatamente por conta do sucesso da música da Madonna. E a Madonna acabou fazendo com que a música também tivesse uma visibilidade muito grande dentro da mídia, né? O filme seguinte, Shanghai Surprise. Aqui no Brasil, Surpresa de Xangai. Esse filme só foi lançado aqui no Brasil em VHS. Esse DVD aqui, ele é um DVD importado, né? Então ele não tem DVD aqui no Brasil, infelizmente. Esse filme também foi massacrado pela crítica, porque na época ela fez com o marido dela, o Champagne, e assim, a imprensa odiava eles dois, porque achavam que eles realmente eram muito cheios de confusão, cheios de barracos, e tinha toda aquela coisa de que a imprensa realmente não gostava deles. E a Madonna fez um papel de uma missionária, né, que ela vai lá para a China para tentar salvar algumas pessoas e tudo, e realmente ela não convenceu muito bem nesse papel. Foi a primeira vez que ela foi indicada ao Prêmio Framboesa de Ouro, né, foi pelo Shanghai Surprise. E aí ela acabou tendo muita mídia negativa em relação a esse filme, né? Ela e o Champagne brigavam muito, ela já era muito famosa nessa época, e mesmo assim a imprensa ficava em cima dela e tudo. Então, inclusive lá na China, que eles foram realmente gravar lá, e eles tiveram muitos problemas durante as gravações, porque ela andava sempre com muito guarda-costas e tudo, e o Champagne brigava com todo mundo, batia em todo mundo, então sempre era uma confusão muito grande. Então, esse terceiro filme, né, o Shanghai Surprise, infelizmente não foi uma boa saída para eles dois. O filme foi massacrado na bilheteria, foi massacrado pela crítica, e os fãs só gostam porque ela está muito bonita, né? Ela lembra muito aquelas atrizes dos anos 40, mas realmente o filme, infelizmente, não é muito bom. O filme seguinte, Who's That Girl? Aqui no Brasil, Quem é essa garota? Ele foi lançado em DVD aqui no Brasil, foi lançado em VHS também. Aqui no Brasil tem essas duas versões aqui do filme Who's That Girl? Foi um filme seguinte que fez um relativo sucesso, mas a crítica também não gostou muito, tanto é que ela foi indicada novamente ao Framboesa de Ouro de pior atriz pelo papel da presidiária Nicky Finn. Uma curiosidade sobre esse filme,
A música Who's That Girl, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor canção original, né? Mas infelizmente ela perdeu para aquela música I Had Time of My Life do Dirty Dancing, né? Do Ritmo Quente. Mas é um filme que os fãs gostam muito, né? Os fãs têm muito apreço pela Nikki Finn, gostam muito dela, acham engraçado. E realmente é um filme leve, é um filme típico de sessão da tarde. Inclusive ele passava muito aqui no Brasil durante a sessão da tarde, né? Apesar da Nikki Finn ser uma presidiária, ser acusada de morte, ser acusada de assassinato e tem uma série de coisas durante o filme, mas era típico a sessão da tarde dos anos 80, né? Antes do politicamente correto. Esse filme ele sempre passava e ele sempre fazia muito sucesso. Hoje em dia ele é considerado um filme cult, né, entre os fãs, e até assim a galera que gosta de cinema também curte muito a Nikki Finn. Diferentemente do Shanghai Surprise, que a visibilidade foi muito pouca e realmente teve pouquíssima aceitação, a Nikki Finn ela já é um pouquinho mais bem aceita entre os fãs. O filme seguinte é Bloodhound Off-Broadway, aqui no Brasil, Doce Inocência. Esse VHS, ou esse DVD aqui, ele é um bootleg que eu mesmo fiz, porque eu tirei do VHS, tanto é que a capa, ela é uma cópia do VHS nacional, ele não foi lançado em DVD aqui no Brasil, né? Mas é um filme legalzinho, bonitinho, ela faz o papel de Hortense Hathaway. O filme foi dirigido pelo cineasta Howard Brookner. Na época, ele estava com AIDS, né? Ele era HIV positivo. E quando ele estava dirigindo esse filme, ele ainda ficou muito doente. Tanto é que quando o filme estreou, ele já havia falecido. Reza a lenda de que vários atores se juntaram, né? Madonna, o Matt Dillon, a Jennifer Grey, o Rutger Hauer, o Isaiah Morales, que na época fazia muito sucesso, o Randy Quaid, que eles eram todos amigos pessoais desse diretor e que eles se reuniram para poder fazer esse filme para o diretor angariar dinheiro para poder pagar o seu tratamento. Quer dizer, desde os anos 80 a Madonna sempre faz essa luta contra a AIDS. Não é uma luta de agora, não é uma coisa que ela está fazendo só agora, não. Ela sempre fez. Então eles se juntaram para poder auxiliar esse amigo deles, né? O diretor, que ele estava muito doente, mas infelizmente naquela época, como não se tinha tanto recurso, ele acabou falecendo. Mas de qualquer forma é um filme legalzinho, é um filme também meio que sessão da tarde, que também vale a pena assistir, né? A Madonna faz uma dança sensual e tudo, ela é tipo uma dançarina. Ela tem um número musical com a Jennifer Grey também, que elas cantam juntos e tudo. E é bem legal. Eu particularmente gosto muito desse filme, né? É um filme leve, um filme engraçado e que vale a pena. Em 1990 a Madonna já estava hiper, mega, penta famosa. E aí ela também estava investindo tanto na carreira musical quanto na carreira cinematográfica. E aí foi nesse ano que ela fez o filme Dick Tracy. Aqui no Brasil o mesmo título, né? Ele não houve uma variação. Então, aqui algumas mídias do Dick Tracy, né? O Blu-ray, aquele steelbox que eles chamam, né? E o DVD. Nesse filme a Madonna interpreta uma cantora, mais uma vez uma cantora de cabaré chamada Breathless Mahoney, que esse personagem ele já existia, né? Ele já existia. E a Madonna foi chamada para poder fazer esse filme. Na época ela namorava o diretor do filme, o Warren Beatty. E aí se criou muito rumor em cima disso, né, por conta dessa história desse namoro deles dois. E a Madonna também fez muita mídia em cima disso. Inclusive naquele documentário Na Cama com Madonna, o Warren Beatty ele aparece. E ele é retratado assim de forma bem negativa, né, como sendo mandado por ela e tudo, porque ele era um garanhão de Hollywood. E aí a Madonna chegou e mudou essa história, né? Porque antes ele era que mandava e comandava tudo, né? E com a Madonna não. Com a Madonna ele acabou fazendo o papel inverso. Curiosidade sobre esse filme. Ele foi indicado, né, a vários Oscars. E foi a primeira vez que uma canção que ela interpretava foi indicada ao Oscar de melhor canção. Sooner or Later, que era do Stephen Sondheim. E ele era um grande mestre e compositor da Broadway. Inclusive ele já tinha vários prêmios, só que ele não tinha um Oscar. O primeiro Oscar que ele ganhou foi com Sooner or Later, com a interpretação da Madonna.
Muita gente pergunta se a Madonna ela teve aulas de canto para poder gravar essas cenas da Breathless, né? Ou gravar a trilha sonora do filme. Na verdade, ela não teve aulas de canto. Quando ela teve contato com a trilha sonora do filme, ela ficou assim indignada porque as notas eram muito altas e ela não conseguia acompanhar muito. Mas aí ela foi tentando se adaptar e ela cantou. Tanto é que quando ela terminou de fazer a gravação das músicas do Stephen Sondheim, ele gostou muito desse resultado. Mas ela não, até então ela não tinha tido aulas de canto, né? Ela só vai ter aulas de canto um pouco mais à frente quando ela vai fazer o Evita. O filme seguinte, Truth or Dare, nos Estados Unidos. No restante do mundo, In Bed with Madonna. Aqui no Brasil, Na Cama com Madonna. Esse filme, na verdade, ele é um documentário. Ele registra todos os momentos da turnê Blonde Ambition. Tanto a turnê em si, a Madonna no palco, quanto ela lá nos bastidores, com os bailarinos dela. Então, essa turnê também, a turnê em si, ela é muito famosa, ela é muito querida pelos fãs. E o documentário também. O documentário ele foi dirigido pelo Alec Kishinsha, que era um diretor novato na época, que ele tinha feito alguns vídeos, algumas performances usando música da Madonna, e a Madonna acabou descobrindo e acabou chamando ele para poder dirigir. Na verdade, a princípio ia ser tipo um especial para a HBO, só que aí depois ela gostou tanto que ela decidiu lançar esse filme no cinema. Tanto é que ele passou no cinema do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E ele teve muito sucesso, teve muita visibilidade. A Madonna estava assim no auge, realmente em todo lugar que você abria, você tinha coisas dela, você tinha coisas falando sobre ela. E esse documentário culminou com a apresentação dela no Festival de Cannes, né? Que ela foi para o Festival de Cannes, aqui com esse visual aqui, uma geisha pós-moderna. E ela simplesmente parou o festival com esse documentário, que todo mundo tinha interessante de saber. O que a gente conhece hoje em dia como Big Brother, a Madonna já tinha feito lá no início dos anos 90 com Na Cama com Madonna, que é você ter a sua vida vasculhada. Esses reality shows que a gente vê hoje em dia, essas famosas fazendo, a Madonna já fez isso, ó, muito antes delas, muito antes de todos eles. Então, mais uma vez, a Madonna vai ser precursora, né? O filme seguinte, Shadows and Fog, aqui no Brasil, Neblina e Sombras. É um filme do Woody Allen, aqui a capa do DVD nacional, inclusive tem até uma fotinha dela aqui atrás. Ela faz papel de Marie, que ela era uma trapezista, só que durante o filme ela não aparece fazendo nenhuma cena de trapézio não. Inclusive ela disse que até ficou um pouco frustrada, porque quando o Woody Allen chamou ela para fazer esse filme, ela achava que ela ia fazer malabarismos, que ela ia trabalhar no circo e tudo. Só que ela, na verdade, ela tem quase uma ponta. Ela participa de praticamente de uma cena só, que ela, como eu falei para vocês, ela é trapezista e ela é casada com um homem forte do circo. E aí o John Malkovich, que é o palhaço do circo, tenta seduzi-la, né? E o palhaço é casado com a Mia Farrow, que na época era esposa do Woody Allen. E tem uma confusão que a personagem da Mia Farrow chega lá e faz uma confusão com esse palhaço e ela fica praticamente só observando, ela tem poucas falas. Mas é um visual bem interessante que ela tá nesse filme. E é um filme que tem um elenco assim estrelado. Tem a Jodie Foster, tem a Kathy Bates, tem Mia Farrow, John Malkovich, como eu falei anteriormente, né? E então o próprio Woody Allen também participa desse filme também. Então é um filme que ele é bem interessante. É um filme que é considerado um filme de arte, até porque os filmes do Woody Allen são considerados filmes intelectuais, cabeça. E é um filme muito bonito, tem uma fotografia muito bonita, fotografia em preto e branco, muito bonita. E que também vale a pena assistir, vale a pena procurar o Neblina e Sombras. O filme seguinte, A League of Their Own, aqui no Brasil, uma equipe muito especial. Eu não consegui encontrar o meu DVD para poder mostrar aqui para vocês, mas ele foi lançado em DVD aqui no Brasil. Nesse filme, a Madonna ela interpreta uma jogadora de beisebol chamada May, que na época esse filme se passa no período da guerra, que os homens foram todos para a guerra, então as ligas de
de beisebol masculinos estavam praticamente extintas, porque não tinha homens para poder jogar. Então eles criaram uma liga feminina, né? Uma liga delas próprias. Tá aí o título A League of Their Own. E esse filme contava com o Tom Hanks, com a Geena Davis, que eram super astros na época. E a Madonna, na verdade, era meio que uma ponta. Mas acabou também fazendo muito sucesso, né? Esse filme fez muito sucesso. E a canção This Used to Be My Playground, que ela fez para a trilha sonora desse filme, que, né, aparece nos créditos do filme e tudo mais, ela também concorreu ao Globo de Ouro. Só que aí ela perdeu para a canção, né, a Whole New World, né, do Aladdin. Então, mas de qualquer forma, ela foi mais uma indicação que a Madonna teve aí ao Globo de Ouro, como melhor canção original por A League of Their Own, ou This Used to Be My Playground. O filme seguinte, Body of Evidence, no Brasil, Corpo em Evidência. O Corpo em Evidência ele foi lançado pós aquele boom do erótica, né? Que teve o disco erótica, teve o álbum, o livro Sex, né? O Sex Book, e teve o filme. Era como se fosse uma trinca. E combinou com o filme Corpo em Evidência. Aqui o DVD nacional dele. Nesse filme a Madonna faz o papel de Rebecca Carlson, uma mulher que ela é acusada de matar. Ela namorava um homem que já era mais velho e ela é acusada de matá-lo, né, através de manter muitas relações sexuais com ele. E o filme era muito em cima dessa temática sexual, que era uma coisa que ela trabalhava muito nessa época, né? Então ela fez esse filme com Willem Dafoe, né? O filme é dirigido pelo Uli Edel e também foi bombardeado pela crítica, né? Eu particularmente gosto. Eu acho que se não tivesse tido Instinto Selvagem um ano anterior, ele teria sido um filme até original, mas ele era muito em cima do Instinto Selvagem, que tinha trazido a Sharon Stone para o grande estrelato e tudo, e ele segue mais ou menos na mesma linha, né? Então, durante todo o filme está lá a Rebecca Carlson tentando provar a sua inocência, e aí o filme se desenrola até chegar no seu ápice. A crítica não gostou, né? A crítica falou super mal desse filme, e ela mais uma vez concorreu ao Framboesa de Ouro, que é aquele prêmio de piores atores e piores atrizes. Então, mais uma vez ela concorreu ao Framboesa de Ouro de pior atriz pelo Corpo em Evidência, pelo Body of Evidence. O filme seguinte é Dangerous Games, mas já também conhecido como Snake Eyes, aqui no Brasil, Olho de Serpente. Eu particularmente gosto muito desse filme. A Madonna tá muito bem nele, ela tá muito bonita, ela tá atuando muito bem. É um filme do Abel Ferrara. Inclusive, assim, o Abel Ferrara disse que foi um terror trabalhar com ela, porque ela era uma atriz muito difícil de ser dirigida, porque ela era estrela, ela era uma superstar e tudo, então ele fazia ela repetir várias vezes as mesmas cenas e muitas vezes ela ficava meio que emputecida com isso. Mas de qualquer forma, ela se dedicou a fazer o filme. E aqui tem várias fotos do filme e tudo. E ela tá muito bonita, como eu disse pra vocês. Ela tá trabalhando muito bem. E ele tem um final assim que ele é bem dramático mesmo. Então quem se dispuser a assistir o Olho de Serpente vai encontrar uma Madonna mais madura como atriz, mais segura, engraçada. Apesar do filme ser muito pesado, ela tá engraçada no filme, ela tá leve, ela tá descontraída. E tem inclusive cenas que ela apanha do namorado dela, né? Ela é torturada e reza a lenda que essas cenas foram baseadas no casamento dela com Champagne, que também vai ser um tema de um vídeo exclusivo só para isso. Mas tá aqui, ele corta o cabelo dela, ele violenta ela. É um filme que ele é pesado, mas ele é um filme interessante. Ele não fez sucesso, né? Ele também foi um filme que ele não fez sucesso, mas de qualquer forma, a Sarah Jennings, né, que é a personagem dela, entra aí pro hall de personagens fortes que ela acabou fazendo. Uma curiosidade antes de falar sobre o próximo filme. Em 1995, a canção I Remember acabou sendo indicada para o Globo de Ouro, que é de um filme chamado Com Mérito, With Honors, também do Alec Kishinsha, que é o mesmo diretor do Na Cama com Madonna. Mas aí, infelizmente, a canção ela perdeu para o Elton John, que é daquela música lá do Rei Leão.
O filme seguinte, em 1995, o filme chamado Sem Fôlego, que também reúne um grande elenco, né? Ela, o Michael J. Fox, o Lou Reed, o Jim Jarmusch, e aqui o DVD nacional, que vem com os dois filmes, que na verdade esses filmes eles são meio que complementares. O primeiro é o Cortina de Fumaça e o segundo é o Sem Fôlego. A Madonna faz uma pontinha no final do filme como uma cantora que ela vai entregar um telegrama cantado. E aí ela chega, aparece, faz a participaçãozinha dela e sai. É um filme legalzinho, mas também sem muita pretensão. E que ela participa realmente só no finalzinho. O filme seguinte, Four Rooms, aqui no Brasil, O Grande Hotel, que também é um filme que reúne grandes estrelas. Ele é um filme que ele se passa na véspera do Natal e ele se passa num hotel e ele tem 4 curtos, tem 4 histórias e a Madonna aparece em uma delas. Então são 3 diretores e uma diretora, né? Tem o Quentin Tarantino, o Robert Rodrigues, o Alexandre Rockwell e a Alison Anders. A Alison Anders é que dirige o episódio da Madonna, que é o ingrediente que faltava. Tá aqui uma foto dela como a expert. Tá aqui uma foto maior. Que são as bruxas que elas se reúnem, né, nessa noite para poder fazer um feitiço para trazer de volta a deusa delas que havia sido banida. E aí ela precisa de vários ingredientes e um ingrediente que estava faltando era exatamente o que a menina não leva, que era um esperma. Que ela, em vez de pegar o esperma, acaba engolindo esse esperma, né? Por incrível que pareça, é essa a história. E aí a ideia é exatamente ela seduzir o bellboy, né, do hotel. Certamente o filme mais importante da carreira da Madonna seja o Evita. Por quê? Primeiro porque foi a primeira vez que ela tomou aulas de canto. Até então ela nunca tinha feito aulas de canto e a primeira vez foi com Evita. Segundo, ela concorreu e ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Ela existiu a possibilidade dela concorrer ao Oscar, infelizmente ela não concorreu, mas essa possibilidade ela foi cogitada. E coisas interessantes sobre o Evita, como eu tinha falado para vocês. No início, quando ela foi pleitear o papel, como foi que ela conseguiu esse papel? Na verdade, o filme ia ser feito pela Michelle Pfeiffer, que já tinha sido contratada e tudo mais. E aí o que aconteceu? A Michelle Pfeiffer ficou grávida e aí teve que desistir do papel. A Madonna, sabendo disso, pleiteou o papel para ela, já que ela já queria fazer esse papel há muitos e muitos anos. E aí ela escreveu uma carta para o Alan Parker, né, uma carta lá de várias páginas, e mandou o clipe de Check a Ball. O Alan Parker leu a carta, gostou do clipe, gostou do visual dela, chamou ela para fazer um teste, ela fez o teste, passou. Tudo bem. E aí a partir daí ela teve que começar a fazer treinos vocais. Por quê? Porque quando ela começou a fazer a trilha do filme, ela não conseguia alcançar as notas, que as notas eram muito altas e tudo mais. E aí foi o que eles fizeram. Disseram, não, a partir de agora você vai fazer um treinamento vocal para você começar a alcançar essas notas. E quem era a treinadora vocal dela? Era uma profissional chamada Joan Lader, que inclusive ela até aparece naquele documentário I'm Going to Tell You a Secret, que a Madonna vai lá, né, na época da Reinvention, para poder fazer umas aulas. E ela começou a treinar a voz da Madonna. E um fato que era engraçado é porque ela era professora da Patti LuPone e da Roberta Fleck. A Patti LuPone, para quem não sabe, já tinha sido Evita na Broadway. Então era uma coisa assim que a Madonna ficava muito tensa com isso. Então a Madonna fazia aulas entre a aula da Patti LuPone e a aula da Roberta Fleck. E como uma vez ela disse em uma entrevista, ela ficava sanduichada no meio das duas. Entrava a Patti LuPone, a Madonna ia no meio e depois entrava a Roberta Fleck. E a Madonna ficava assim muito tensa, porque apesar de ser rainha do pop, apesar de ter toda essa visibilidade, ela não era uma cantora com um alcance vocal tão grande. Mas de qualquer forma deu tudo muito certo. A Madonna conseguiu o papel, conseguiu fazer a trilha sonora. O filme fez muito sucesso. Ela foi extremamente aplaudida pela crítica. Toda a crítica falou muito bem dela. Como eu disse pra vocês, ela concorreu ao Oscar. A canção concorreu ao Oscar, canção You Must Love Me.
e ganhou o Oscar de melhor canção. E também concorreu ao Globo de Ouro e também ganhou o Globo de Ouro de melhor canção. Coisas interessantes, né? Todo mundo sabe que foi no período também que ela ficou grávida da primeira filha dela, a Lola, a Luz Maria. E também isso teve uma repercussão muito grande em relação a essa questão dela ter ficado grávida. E a imprensa também aproveitou isso de uma forma muito intensa, né? Essa coisa dessa gravidez dela, a imprensa aproveitou de uma forma muito intensa. E aí, Evita realmente foi um grande marco nessa carreira dela. Outra curiosidade interessante é que no MTV Movie Awards, Evita teve algumas indicações. Dentre elas, indicação de melhor filme, indicação de melhor canção, por Don't Cry For Me Argentina, não foi por You Must Love Me, mas ela concorreu como melhor canção por Don't Cry For Me Argentina, mas infelizmente ela perdeu para uma banda chamada Bush. E ela concorreu a melhor atriz. Só que ela perdeu para Claire Denis no Romeo e Julieta. Mas de qualquer forma, Evita fica como um marco, né? Como um dos melhores musicais já feitos. Como um filme muito bem dirigido, muito bem editado, muito bem fotografado. Se você fizer as comparações do enterro da Evita, né? Do velório dela, de toda aquela comoção que aconteceu lá na Argentina, com o filme, você vai ver que o Alan Parker realmente ele reproduziu identicamente tudo aquilo que aconteceu. Então eles fizeram um filme com muita seriedade, com muito carinho, com muito amor, e o filme realmente foi muito bom. Teve realmente uma excelente repercussão. Então, Evita ela merece um destaque especial dentro da filmografia da Madonna. Em um outro momento eu vou falar só sobre Evita, e aí vão ter vários e vários detalhes sobre esse filme. Mas fica aí esse registro de Evita, talvez um dos filmes mais importantes da carreira dela, de 1996. Pois é, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, certo? Gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, ao Cícero Holanda, ao Gabriel, que tinham pedido um especial sobre Evita. E aí depois, em outro momento, eu vou fazer um especial só sobre Evita. A gente vai falar sobre alguns filmes que são mais importantes, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? O Benimal, o Agostinho e o Elias, que falaram que eu deveria falar sobre a Madonna no cinema, né? Era essa sugestão, e aí eu acatei também. E o Elvis Cardoso também, que tinha pedido para que eu falasse um pouquinho sobre o filme Dick Tracy. E aí também a gente também falou sobre Dick Tracy durante esse nosso vídeo de hoje. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado. Como sempre eu peço, né? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, dê um like aí no vídeo. Espero que todo mundo aí compartilhe, que todo mundo tenha gostado. E aí, cada vez eu vou ficar falando um pouquinho sobre as coisas relacionadas à Madonna. E sempre pedindo a opinião dos fãs e também daqueles que não são fãs, mas que também admiram o trabalho dela. Tá certo? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem. E aí a gente vai continuando trocando figurinhas aí pela internet. Muito obrigado por tudo. Uma boa semana. Tchau. Are you listening?